Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha evolução no quesito produção de conteúdo. Eu coloquei como uma das minhas metas para 2026 pegar firme na criação de conteúdo e crescer aí as minhas redes sociais, tanto o YouTube quanto o TikTok, quanto o Instagram, principalmente focado na criação de conteúdo no nicho de viagens. Eu defini assim algumas metas para o ano em geral e eu pensei em ir compartilhando com vocês esse processo de como que tá sendo fazer e acompanhar esses números de crescimento ao longo dos meses, assim, porque eu vejo muita gente falando sobre como crescer nas redes sociais, como criar conteúdo, só que é tudo num ponto de vista bem, sei lá, marqueteiro, parecendo mais direcionado para quem tem um negócio ou quem quer ser empresário e tal. E eu vejo pouca referência falando para quem quer ser criadora de conteúdo, influencer, assim, sabe? Só criar um conteúdo sobre um nicho e não necessariamente querer vender um serviço. Então, eu pensei em fazer isso e compartilhando aqui um pouco da minha experiência. E vamos lá, né? Se ninguém assistir também, pelo menos eu mesma assisto ao longo dos meses e vejo como que tá sendo a minha evolução. Eu resolvi focar mais no nicho de viagem nesse primeiro momento, porque eu sinto que é o tema que eu mais, assim, é o tema mais interessante da minha vida, assim. Mas sempre tem aquela pegada, né? Porque a gente vê muitas das blogueiras falando da vida delas e qualquer coisa que elas postam parece interessante, mas é justamente por elas já serem blogueiras grandes, né? Eu acho que todo mundo que é grande hoje provavelmente começou nichado em algum tema específico. E por mais que eu tenha medo de não ter conteúdo de viagem para sempre, assim, por mais que eu tenha viagens planejadas ao longo do ano e eu tenho muito conteúdo de viagens que eu já fiz antes, não sei, eu fico com medo de em algum momento não conseguir, sei lá, passar tudo e ficar muito preso, assim, de alguma forma. Então, eu defini viagem, assim, como tema principal, mas ter subnichos ali relacionados à minha carreira, né, de Analytics e Engineer. Então eu tenho até um outro canal no YouTube que eu só falo sobre isso, que eu resolvi voltar a produzir esse ano, mas não é o foco, não vai entrar aqui nessa lista. Mas no próprio TikTok também começar ali a trazer, de repente, outros assuntos, mas sempre tendo viagens como o nicho principal. Mas eu também não quero virar aquele perfil de viagens que igual já tem a torta e a direita, principalmente no Instagram, que é, ai, como é viajar para tal lugar? Quanto custa viajar para tal lugar? Venha ver essa experiência no Japão, e aí é a mesma experiência que todo mundo já viu, sabe? E eu ainda tô pensando exatamente em como fazer com que seja mais eu compartilhando como foi a minha vivência, como se fosse uma amiga ali contando como que foi, o que que viu, o que que achou de interessante, e menos nesse tom, sei lá, venha e conheça, sabe? Que eu acho que muitos perfis de viagem já tem e isso já tá muito saturado, assim. Na verdade, enfim, eu ainda não sei exatamente como fazer isso, que eu acho que deve ter algum motivo pelo qual todos os perfis de viagem fazem esses conteúdos parecidos, porque deve ser o que engaja, mas ao mesmo tempo eu fico pensando muito no meu comportamento. E o meu comportamento eu nem sigo esse tipo de perfil porque eu não me interesso muito ficar vendo esse tipo de conteúdo. Eu sigo blogueiras que eventualmente fazem viagens e eu vejo a viagem pelo olhar daquela pessoa, sabe? Então eu acho que eu gosto mais disso, assim, de acompanhar aquela pessoa, tendo aquela experiência, ver como que ela vive aquilo e eventualmente ter uma viagem ou ter uma experiência parecida, sabe? Mas enfim, de forma geral, vou compartilhar aqui com vocês, primeiramente, quais foram as metas gerais, assim, que eu defini para redes sociais esse ano, tá? Eu coloquei aqui, então, que eu quero ter 500 inscritos no YouTube, 2.000 seguidores no TikTok e 1.000 seguidores no Instagram. Pelo que foi aqui esse mês, eu não sei se todos esses vão ser de fato possíveis, mas é aquela coisa, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu coloquei aqui também ter 2 vídeos no YouTube por mês. Isso aí já mudou também, depois eu vou contar. 2 postagens por semana no Instagram e postar todo dia no TikTok. E bom, de todas essas metas, eu tô conseguindo. Esse mês eu postei todos os dias no TikTok, tirando só um dia. Então, na verdade, eu postei 31 dias, porque foi um dia que meu celular tinha estragado, eu tive que trocar o celular novo, enfim, tive que resolver coisas na operadora, então eu acabei não postando no TikTok. No Instagram, 2 posts por
semana. Eu acredito aqui que na média total acabou sendo, mas também não foi ali algo muito bem pensado. E depois eu vou contar aqui um pouco, destrinchar sobre cada rede social. Eu quero, até para fevereiro, é uma coisa que eu quero me dedicar mais, é o Instagram. E 2 vídeos no YouTube por mês, eu acabei trocando para 1 vídeo por semana aqui no YouTube. Então, ao longo desse mês eu já postei acho que 3 vlogs da última viagem que eu fiz. E eu ia postar um vlog também hoje, que não deu tempo de eu editar, então vai subir esse vídeo aqui no lugar, então vai ser cumprido. Foram 4 vídeos, 1 por semana. E bom, gente, agora estou aqui com o meu iPad, porque eu abri uma planilha no Google Docs. Assim, eu já tentei usar várias ferramentas para organizar minha produção de conteúdo, já tentei usar Notion, já tentei usar Trello, enfim, nada. Eu começo e aí depois eu paro de usar, então eu desisti e aí eu tentei consolidar aqui tudo nessa planilha. Eu tenho usado também muito o bloco de notas do celular para anotar ideias, assim, quando bem mais rápido na cabeça, o celular tá sempre comigo. Então eu tô usando o bloco de notas e a planilha no Google para deixar tudo organizado. E aí eu vou gravar aqui a tela do iPad e eu vou tentar colocar aqui na edição também para vocês irem acompanhando o que eu tô vendo aqui na tela. E eu vou começar pelo overview geral de como que foi o meu mês de janeiro na produção de conteúdo, sendo aí uma blogueira iniciante. Para o TikTok, eu comecei o mês de janeiro com 551 seguidores, terminei no dia de hoje, eu estou com 658. Então, eu ganhei aí 107 seguidores no TikTok, foi um aumento aí percentual de 20%. No Instagram eu comecei com 579 seguidores e agora eu estou com 591, 12 seguidores a mais, um aumento aí de 2%. No YouTube, eu comecei com 335 inscritos e agora eu estou com 359, um aumento aí de 24 inscritos. Então, acho que no geral, assim, foi o que eu mais ou menos imaginava, que o TikTok ele ia crescer mais também, só que confesso que eu ainda tô achando devagar. Eu tive alguns conteúdos que foram bem ali pro TikTok, e por ir bem, eu considero, assim, conteúdos que tiveram mais de 10 mil views, mas, de forma geral, eu não sei, né? A gente sempre espera bombar de uma vez, mas não é assim que a coisa acontece, né? Tem que ser aos poucos. Conteúdos postados, né? Então, eu tive 30 conteúdos postados no TikTok, sendo 21 em vídeo e 9 em carrossel. 8 conteúdos postados no Instagram, 7 Reels e 1 carrossel. Então, 8 aí na média de 2 por semana, considerando que o mês tem 4 semanas. Cumpri a meta de ter 2 conteúdos por semana. 10 conteúdos no YouTube, sendo 4 vídeos longos, contando com esse já, e 6 shorts. E eu peguei aqui os meus melhores conteúdos nessas redes sociais. Peguei principalmente do TikTok e do Instagram, porque aqui no meu YouTube eu acredito que, cara, não sei, assim, o que vai dar, assim, eu acho que vlog de viagem é uma coisa que realmente, ou você faz um conteúdo, assim, muito, não vou dizer clickbait, assim, sabe? Mas que seja um tema específico, tipo assim, visitando comidas de rua em tal lugar, ou fazendo tal coisa, né, um passeio específico, e aí o vídeo é sobre esse passeio. Eu acho que vlogs do tipo que eu faço, que é um apanhadão ali do dia ou de vários dias em sequência, não são a melhor forma. Talvez só se eu já fosse uma blogueira muito conhecida, muito famosa, eu já tivesse um público, e aí pessoas que se interessassem iriam querer assistir os meus vlogs, mas eu acho que de forma geral não é um conteúdo ali que ganha muito em SEO ou seja muito recomendado. A média de views aí nos vídeos tá 30, 20, o que eu não reclamo, né? Tem pessoas assistindo, mas obviamente, né, dá um puta trabalho aí editar vlog e é um pouco frustrante, sim, ter baixo view. E eu já tô pensando, assim, nas próximas viagens, em tentar fazer esse tipo de conteúdo um pouco mais nichado, talvez, pra ver se eu consigo alavancar um pouco o canal. De novo, não é exatamente o caminho que eu queria seguir. Eu super queria fazer aqueles vídeos super aesthetics, assim, sabe? Com uma música, assim, de fundo e cenas. E aí eu venho e falo um pouquinho e mostro mais cenas e tal. Mas é aquela coisa, eu acho que pra crescer, se eu quiser crescer mesmo o canal, eu vou ter que dar uma guinada, assim, para esse tipo de conteúdo, ou fazer conteúdos
de lugares que são mais pesquisados, né? Aqui no canal, historicamente, o vídeo mais visto é o do Japaratinga Lounge Resort, que é um lugar aqui no Brasil. Então eu fico pensando também que às vezes destinos de viagem no Brasil também tem mais interesse, tem mais busca, só que não é o tipo de viagem que eu costumo fazer, eu faço mais viagens internacionais, então não teria como. E de viagens internacionais, o que mais faz sucesso é Estados Unidos. Então, os vídeos de Miami, os vídeos de comprinhas, eles foram bem, mas também não tá nos meus planos voltar para os Estados Unidos por enquanto. Então, não vai estar tendo conteúdos nessa temática. E um vídeo que eu fiz também, que foi relativamente bem, foi um vídeo falando de preço, né? Quanto que foi quanto que custou fazer uma viagem para Europa. Só que esse tipo de vídeo, gente, de quanto custa tal coisa, não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, assim, é um vídeo que eu faço, inclusive teve conteúdos aqui ao longo desse mês que eu fiz, e acaba sendo um formato, assim, um assunto que eu acho que sempre rende, assim, no meu TikTok. Anos atrás, um dos vídeos que mais bombou foi quanto custou minha viagem para África do Sul. Então, acho que as pessoas têm curiosidade, sim, de saber preços das coisas, mas eu confesso que a longo prazo não é o tipo de coisa que eu pretendo ficar falando. Mas, se for um formato que ajude a alavancar o perfil, fazer o quê, né? Vou ter que estar usando. Então, vamos lá. Começando pelos conteúdos do TikTok, teve 4 conteúdos que eu considerei que foram bem, assim. E no meu critério para o TikTok ir bem conteúdos que tiveram mais de 10 mil views. Então aqui eu selecionei esses 4 conteúdos, que foi... Na verdade, esse aqui foi um que eu postei no final do ano passado, né, 28 de dezembro, mas ele é um carrossel que, inclusive, até hoje ele tá gerando view, tá gerando comentário, então é um conteúdo aí que já fez mais de um mês e ainda tá vivo no meu TikTok. Ele tá aí com mais de 36 mil views, 1.961 likes, 205 comentários, 133 saves, 56 shares e me rendeu 17 seguidores. Eu calculei aqui um engajamento levando em conta likes, comentários, saves e shares. A soma disso tudo dividido pela quantidade de views. Eu deixei seguidores de fora dessa conta, mas seguidores também, neste momento, para mim, que estou visando crescimento, é a principal métrica. Mas aqui, por engajamento, eu calculei dessa forma, então esse post, de uma forma geral, teve aí 6% de engajamento. Gente, então eu tô aqui editando esse vídeo agora e eu percebi que talvez eu não tenha usado o melhor critério para separar os conteúdos, que, como eu disse, número de seguidor é a minha principal métrica e eu não olhei pro número de seguidores na hora que eu fui puxar os melhores conteúdos, né? Eu olhei só os conteúdos que tinham dado mais de 10 mil, mas aqui pelo TikTok Studio tem como filtrar ali nos seus conteúdos nos últimos 28 dias e trouxeram mais novos seguidores. E no meu caso, pro TikTok foi um conteúdo de viagem, assim, onde eu mostro um passeio que eu fiz na Irlanda. Enfim, vou deixar aqui o print. Esse conteúdo me rendeu 32 seguidores no TikTok e depois lá no Instagram ele também foi o conteúdo com mais engajamento. Assim, engajamento nele no TikTok dá ali uns 12%, o que é um bom número, mesmo não sendo um conteúdo que não atingiu 10 mil views. Então, fica aí esse registro. Eu não falei disso enquanto eu tava gravando o vídeo, mas queria deixar isso registrado aqui também. Esse post aqui em sequência no TikTok, olha só, eu postei 3 conteúdos em 3 dias diferentes, né? Eu postei dia 11, dia 12, dia 13. Esses 3 conteúdos foram bem, assim, então foi a semana que eu estava, sei lá, inspirada de alguma forma. Dia 11 eu postei esse conteúdo, que é viajar para Londres não é tão caro assim, que era um carrossel onde eu mostrava todas as coisas que dá pra fazer de graça em Londres, só com fotos, assim, imagens. E é um tipo de conteúdo que eu já postei no passado também, eu já fiz um carrossel desse com viajar pra Paris, não é tão caro assim, e coisas gratuitas em Paris, e é um conteúdo que sempre dá comentário do povo falando, ai, mas pra chegar lá você tem que gastar dinheiro com a passagem.
É sempre assim os comentários da galera. Então, pelo menos rende um engajamento ali. Nesse caso aqui, ele teve um pouco mais de 21 mil views, né? Quase 22 mil. 1.450 likes, 80 comentários, 431 saves e 142 shares. Engraçado que esse é o post mais salvo. E eu acredito que é muita referência, assim. Então, você pensa para uma pessoa que às vezes está planejando uma viagem para Londres, ela vê ali um post onde dá dica de lugares de graça, ela já salva ali para deixar, para eventualmente quando ela for fazer a viagem dela, tem algo salvo. Para mim, o save e o share, ele tem uma relação muito grande, porque o share é quando você vê algo e você pensa em outra pessoa e você quer compartilhar com aquela pessoa. E o save seria tipo assim, isso é bom pra mim, se eu pudesse me mandar esse post, esse conteúdo, eu faria isso. Só que como não tem como você se mandar, você salva aquilo pro você do futuro. Então, é mais ou menos dessa forma que eu enxergo o save. Então, eu acho interessante esse post, ele ser completamente o outlier. Esse post me rendeu 11 seguidores, uma taxa de engajamento de quase 10%. E, gente, só para deixar um comentário aqui mais aleatório, eu sou formada em publicidade e propaganda e eu trabalho com análise de dados. Então, eu acredito que isso aqui tá unindo os dois mundos, assim, eu como publicitária, tendo a visão ali mais ou menos de como que funciona as redes sociais, e a minha parte analista de dados, que gosta de ver aqui as coisas. Então, acho que vai dar bom essas análises. Aí, vamos lá. No dia 12, no dia seguinte, eu postei um carrossel também de ranqueando estádios que eu visitei na Inglaterra. E esse post, eu sabia que ele tinha um potencial muito grande de fugir ali do público principal que eu busco no meu perfil, que é um público feminino, mulheres que trabalham, que viajam ao menos uma vez no ano para fora. Quando você fala de futebol, tem grandes chances de dar engajamento. Então eu tentei roubar um pouco desse engajamento do tema, mas com esse risco não atrair exatamente o meu público, e foi exatamente o que aconteceu. A maioria dos comentários lá são homens. Foi um conteúdo que foi bem, mas com esse adendo, né? Então teve aí um pouco mais de 10 mil views, 770 likes, 39 comentários, 61 saves, 41 shares e 11 seguidores também. No dia 13, eu postei um vídeo falado, esses assim, menos produzidos, sabe? Peguei meu celular, coloquei aqui na sala, sentei na poltrona e falei sobre um tema. E eu tinha visto um vídeo de uma gringa no TikTok falando que ela achava difícil viajar pro Brasil, porque aqui no Brasil tudo precisa de CPF. Discuti ali um pouco das dificuldades que talvez um gringo teria viajando pro Brasil. E esse vídeo, assim, foi muito bem. Ele não é um vídeo super produzido, assim, eu tô até bem acabada, assim, não tô maquiada, não tô nada, mas rendeu muito nos comentários. Também até hoje tem gente ali comentando e o pessoal foi trazendo ali outros pontos e tal, chegou num ponto que eu nem consigo mais acompanhar. Então é um vídeo aí de quase 18 mil views, 1.785 likes, 284 comentários, ele é o que mais tem comentários, 73 saves, 72 shares, rendeu 17 seguidores. O engajamento dele também foi o maior, quase 13% aí de taxa de engajamento. E eu acho que foi um formato bom, assim, agora pro final do mês eu testei de novo outros vídeos falados e voltou aí bem. É um comentário geral, assim, então, sobre o TikTok, assim, os principais aprendizados do TikTok pro mês de janeiro. Esses vídeos falados, né, como eu disse, menos produzidos, eles tendem a ir bem, parece mesmo uma conversa ali, você e a pessoa que tá assistindo, fica uma coisa mais intimista, e aí você consegue falar de algum assunto que tá em alta, ou compartilhar algum pensamento, assim. Então, de fato, eu acho que pro TikTok isso funciona bem, gera mais interação. E eu acho que quando você posta algo que causa um sentimento na pessoa, seja um sentimento de revolta, ou um sentimento de concordar com aquilo que você tá falando, ou de se sentir, assim, representado com a sua opinião, gera interação também. Mas aí tem que tomar muito cuidado. E eu acho que esse aprendizado veio muito do post onde eu ranqueei cidades que eu visitei no ano passado. E eu dei uma nota muito baixa para Berlim. E isso, assim, virou motivo de guerra nos comentários. As pessoas me trucidando, falando que eu não sei viajar direito por ter dado uma nota baixa para Berlim. Só que, por outro lado, muito menos quantidade, né? Mas pessoas que também não gostaram de Berlim se sentiram representadas, assim, tipo, ai, finalmente alguém que também não achou Berlim nada demais.
Então, assim, tem esses dois lados. Pessoas que às vezes se identificaram comigo, elas poderiam me seguir, só que eu acho que como teve muito mais gente que não se identificou e que sentiu raiva por eu ter dado uma nota baixa, talvez o post tenha sido muito mais entregue para pessoas com esse perfil parecido, e aí não necessariamente elas converteram em seguidores. Então, assim, teve um post, muita interação, mas que essa interação não necessariamente repercutiu em seguidores. Eu acho que pro TikTok, essas foram as duas principais lições desse mês. E vamos lá, né? No Instagram, eu também separei aqui 4 postagens que eu considero que foram melhor. O Instagram, infelizmente, para você pegar ali todos os dados é horrível, porque você tem que ficar entrando de post em post. Então, eu fui meio que no feeling, assim, um pouco de pegar algumas postagens que tiveram boas views, mas principalmente postagens que me renderam seguidores. A postagem do Instagram que mais me rendeu seguidor foi um Reels de teste que eu postei. Ganhei, acho que 10 seguidores só com esse post. Mas vamos lá, né? No dia 5, eu postei uma trendzinha que era tipo assim, eu vou postar tudo que eu estiver vivendo da viagem enquanto eu estiver aqui. E aí a tela fica preto e branco, e aí mostra que você não fez aquilo que estava planejado, né? Aí teve um pouco mais de 2.500 views, 139 likes, 1 comentário, 2 saves, 26 shares e 2 seguidores. No dia 12, eu postei um conteúdo que tá escrito errado, Cliffs of Moher, que é um passeio que eu fiz em Dublin, e aí já é um conteúdo, mas assim, é a minha narração com imagens do que foi o passeio. Rendeu 1.678 views, 84 likes, 2 comentários, 20 saves, 22 shares e 2 seguidores. No dia 26, eu postei o quanto custa ver os jogos da Premier League, que de novo também atraiu um público muito masculino no meu Instagram. Um pouco mais de 1.600 views, 67 likes, 4 comentários, 2 saves, 18 shares e 2 seguidores. No dia 28, eu postei um mini vídeo assim, que eu queria muito viajar com vocês. E aí eu mostro várias cenas de perrengues que a gente passa em viagem, só que a gente geralmente não mostra. Esse é o vídeo mais visto, ele tem mais de 10.000 views, 437 likes, 4 comentários, 18 saves, 264 compartilhamentos, mas me rendeu 0 seguidores. E aqui, gente, eu acho que é a maior lição desse mês pro Instagram, é que view e alcance, né, não quer dizer absolutamente nada. Não gerou nada pro meu perfil, não teve nem visitas ao perfil, sabe? Quando a pessoa clica ali no seu nomezinho pra visitar o seu perfil. Nada, mesmo tendo essa quantidade de compartilhamento, assim, é o post mais compartilhado, né, frente, assim, a todas as redes sociais, mais do que o próprio TikTok, né, um vídeo curto pro Instagram, assim, percebi isso, quanto mais curto pro Instagram, melhor. Mais de 10.000 views, mais de 200 shares, e não me rendeu nada. É bem um tapa na cara mesmo. E pro Instagram, eu tô tendo ainda dificuldade, assim, eu confesso que eu ainda não descobri qual que vai ser o caminho pro Instagram. A meta para esse próximo mês, né, o mês de fevereiro, é pegar mais firme ali, postar mais direitinho os 2 conteúdos por mês, por semana, né, no caso. Eu tô tentando usar mais os stories para ir mostrando o meu dia a dia e mostrando exatamente esses outros pontos para além de viagem, para justamente gerar essa conexão com o público, para mostrar coisas que eu gosto, pro objetivo final, que é ganhar seguidor, que é aumentar a base de público. Ainda não descobri qual que é a chavinha aí do Instagram. Eu testei postar carrossel também, não foi muito bem, então eu tenho investido ali muito nos Reels e nos Reels de teste. E, gente, é isso. Como eu disse, é um vídeo diferente aqui do que eu tô fazendo, geralmente no canal. Eu nem sei como é que vai ser a entrega desse vídeo aí no YouTube também, porque o algoritmo provavelmente vai ficar todo confuso, né? Eu só posto vídeo de viagem e do nada eu vou postar um vídeo de criação de conteúdo, né? Mas vamos ver. Enfim, de qualquer forma, eu acho que é um conteúdo legal, assim, e quem sabe consiga alcançar aí alguém que também queira, né, começar a criar conteúdo mais firme durante esse ano. Vou aí compartilhando as minhas experiências. É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos, belezinha? Beijinhos e até a próxima!